Bom dia, quinto ano. Hoje, dia 27/4/2021, terça-feira, nós realizamos a nossa revisão de História. Eu peço que vocês, antes de realizar a avaliação, vocês olhem lá no slide os exemplos que a tia destacou e leiam com atenção cada uma das questões, tá ok? Bem, turma, hoje, dia 27/4/2021, vamos relembrar os conteúdos de História. Hoje nós vamos revisar o tempo e a história, a contagem do tempo, os sujeitos da história, pré-história, os primeiros povos do Brasil e a sociedade, o tempo e a história. A necessidade de marcar acontecimentos e fatos levou os seres humanos a inventarem instrumentos que cumprissem esse objetivo. Porém, as formas encontradas nos dias atuais são bem diferentes das utilizadas em outras épocas. Primeiro, o homem começou a observar a posição e a frequência de fenômenos naturais. Então, observe as imagens aí que a tia destacou, o dia e a noite. Começam a definir dias e noites, fases da lua, variação das marés, estações do ano, período da colheita, os meses e os anos. Então, temos imagens aí destacando. Abaixo surge a cronologia, que é o quê? O estudo do tempo. Então, quando surgiu a cronologia, já passou a existir instrumentos para marcar o tempo. Então, temos aí o relógio solar, a ampulheta e o relógio. O tempo é dividido em tempo cronológico e tempo histórico, Já vimos isso. Então, vamos rever um pouquinho. O tempo cronológico, a contagem dos dias, dos meses e das horas, como, por exemplo, o relógio, o calendário e o calendário também de outros povos. Abaixo nós temos o tempo histórico. O tempo histórico são os acontecimentos que marcaram o povo. Então, temos aí vários exemplos que a tia destacou também, A chegada dos portugueses lá no Brasil, a chegada do homem à lua e a época dos dinossauros. A contagem do tempo. O tempo está dividido em antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Foi assim que surgiu o calendário gregoriano ou cristão e foi um dos principais marcos para a contagem do tempo. Então, essas siglas aí são muito importantes, tá bom, turminha? Abaixo temos assim: para períodos mais longos, usamos a década, que corresponde a 10 anos, os séculos, 100 anos e milênios, 1000 anos. Vamos relembrar, aquela regrinha que a gente ensinou para a identificação do século. Então, vamos lá. Para identificar que século pertence um determinado ano, vamos lá. A primeira regra é: retire os dois últimos algarismos do número que o indica. E segundo, some 1 ao que restou. Então, temos lá, o exemplo é 1827. Nós vamos riscar o 27 primeiro, E depois nós vamos repetir o 18 que ficou ali e somar mais 1. 18 mais 1 é igual a 19. Então, aí significa século XIX, ok? Vamos agora a outro exemplo. Quando o ano ele termina em 00, basta eliminar o 00. Então, se o ano lá é 1500, nós vamos riscar os dois zeros e vai ficar só o número 15, não é? Então, se refere aí ao século XV. Os sujeitos da história. Por muito tempo, apenas textos escritos oficiais e autenticados por algum governo ou autoridade eram considerados fontes históricas. Porém, a partir das primeiras décadas do século XX, outras fontes passaram a ser levadas em consideração. Então, qualquer vestígio deixado por sociedades humanas passou a ser considerado um objeto de estudo, válido para estudar o passado. Então, observe as imagens ali mostrando, os paleontólogos encontrando vestígios, fósseis, e isso tudo serve para estudo. Agora, vamos relembrar sobre os tipos de documentos históricos. Documentos escritos é qualquer tipo de informação que foi passado para o papel, como cartas, livros, relatos, revistas e etc. Já os documentos não escritos são as imagens, os monumentos, músicas, mapas e etc. Os documentos arquitetônicos, eles são construções, igrejas, estações de trem, cemitérios, pontes, dentre outros.
Então, a gente destacou aí imagens, né, representando cada um deles para que vocês possam recordar. Pré-história. A pré-história compreende alguns importantes períodos. O primeiro deles é o período paleolítico, seguido do período neolítico e idade dos metais. Então, vamos relembrar um pouquinho, turminha, pelo período paleolítico. Também era conhecido como a idade da pedra lascada, porque os objetos utilizados pelos grupos humanos nesse período eram produzidos desse material. Nesse período, os homens se abrigavam em cavernas e viviam da coleta e da caça. E por depender disso para sobreviver, eles eram nômades. O que quer dizer isso? Eles não tinham moradia fixa, tá ok? Então observe a primeira imagem aí, está mostrando, né, esse período paleolítico que eles utilizavam a pedra para a fabricação dos seus objetos, tá bom? Já o período neolítico é o período da pedra polida. Os marcos importantes desse período são o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento da primeira forma de escrita. Então, está mostrando aí para vocês também nas imagens, esse período aí neolítico foi muito importante, a descoberta, né, deles utilizarem a agricultura. Os primeiros povos do Brasil, povos sambaquis. Eles eram povos que habitavam as regiões litorâneas e formavam amontoados de conchas ou sambaquis. Então, observem que a tia destacou várias imagens para que vocês possam relembrar também dos povos sambaquis. Por último, a sociedade. A princípio, o mais velho comandava o grupo, mas as famílias foram crescendo e surgiu a propriedade privada. Os chefes dos grupos foram enriquecendo e surgiu o que chamamos de Estado. No Brasil, não existia a presença do Estado, antes dos europeus aqui chegarem. Os grupos que aqui viviam eram seminômades. O que é isso? Deslocavam-se de um lugar para o outro, de acordo com suas necessidades. E faziam o escambo, que era o quê? A troca de mercadoria sem interferência do dinheiro. Então, observe que a tia destacou ali as imagens para que vocês possam ver, né? Na primeira imagem está mostrando lá a questão do escambo. Ó, o homem está trocando, né, um saco de grãos por uma vaca. Então, ali é uma troca de mercadoria, não tem a questão do dinheiro, escambo. Abaixo está mostrando o quê? A presença do Estado, né? Havia somente os índios aqui. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, houve a presença do Estado. Peço que vocês continuem estudando os conteúdos, tá? Para se preparar bem para as avaliações. Beijo para vocês e até amanhã.